Bora comigo fazer o que eu mais condeno, que é estudar de madrugada e perder a noite de sono? Então, são 00:03. Estou com tudo arrumado, um cafezinho feito. E só vou contar pra vocês o que aconteceu. Nos últimos dias eu tive intoxicação alimentar. E aí, o que acontece? Eu preciso entregar o meu segundo capítulo da dissertação. Pra isso, eu, enfim, não quero ficar mais tempo enrolando. Eu vou virar à noite. E é isso. Espero conseguir finalizar isso. Já tá tudo arrumado, gente. E é assim, eu tirei uma sonequinha. Deu o quê? 1h30, 2. Então, assim, eu estou um pouco descansada. E aí, eu ainda... Realmente, eu quero me livrar disso logo. E eu acho que em uma madrugada eu dou conta. Inclusive, eu já fiz bastante coisa de tarde. Então, eu preciso vir finalizando um monte de parênteses que eu deixei aberto. De fazer citação, de arrumar referência, de vir relendo algumas coisas que eu escrevi que eu não gostei. Meu orientador, inclusive, me passou 3 pontos pra mudar no meu capítulo 1, porque, enfim, a dissertação pra mim vai ser introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E eu tenho que entregar agora o capítulo 2 mais a correção da introdução e do 1. E aí tenho que ir fechando tudo isso, deixando tudo arrumado. Inclusive, nem mostrei pra vocês, mas nossa, eu estou com um monitor agora. Era do meu pai, dele falou assim, não quero mais usar ele. Eu falei, então mande pra cá. E aí agora eu tô com esse monitor e também tô com o meu notebook aqui do lado, mas assim, o adaptador que comprei é muito ruim, inclusive. Aí agora eu vou só deixar as coisas aqui todas em ordem. Inclusive, gente, olha, tá complicado. Eu tive um problema com o meu headset, então eu tô usando esse daqui. Meu cafezinho pronto. Os livros que eu tô usando pra fazer umas referências estão aqui. Água separada. Vamos começar. Acho que eu já comentei em outro vlog, inclusive, mas a gente funciona aqui em casa à base de Pomodoro. Então a gente sempre bota os timers e as coisas juntos. Eu e meu namorado, ele tá aqui comigo, inclusive. E a gente vai estudando nesse meio tempo. E nas pausas a gente faz café, a gente arruma umas coisas e tal. Então, provavelmente pra essa madrugada vai ser a base de Pomodoro. Não sei se eu vou seguir 50-10, como que eu vou fazer, mas só pra contar pra vocês que eu gosto de ter esse método de só não sentar e fazer. A última vez que eu virei a noite estudando foi em junho, e não foi muito bacana, porque eu só fiz direto, assim, e aí isso pra mim foi bem... Tipo, eu não tomei água, não fiz nada, só fiz. Isso não foi muito bacana, então eu gosto de ter essas pausas do Pomodoro, que daí a gente tem um pouco de fôlego da vida. Provavelmente eu quero ficar bastante tempo, tanto que a gente tá começando mais tarde hoje. E eu não sei, porque eu ainda tenho que ir pra minha residência amanhã. Mas a meta é de fato terminar isso pra poder focar nas outras coisas que eu tenho pra fazer. Vou pegar um livro e já vou aproveitar pra fazer o primeiro registro, 00:55. Finalizamos o primeiro Pomodoro. Atualizações. Estou terminando o meu terceiro subtópico do capítulo. Assim que eu terminar ele, em teoria, acabou todo o meu capítulo. Mas eu tive um péssimo hábito, enquanto eu escrevia meu segundo capítulo, de pegar e vir simplesmente escrevendo umas coisas e não escrevendo já da forma certa. Tem umas coisas minhas jogadas do 2.2. Mas o que eu vou fazer? Eu terminei o 2.3. Tá pronto. Aí eu vou pegar e aí vou vir relendo tudo que eu já escrevi. Inclusive hoje eu fui ontem no caso, né? Porque hoje já é dia 11. Eu, inclusive, fui na UFPR. Peguei 2 livros pra fazer 2 notas de rodapé, gente, 2. E aí eu ainda preciso fazer essa nota de rodapé. Eu quero melhorar algumas coisas da minha introdução. E é essas coisas que eu vou vir fazendo. Atualizações. 3:05. Gente, acho que terminado eu não vou conseguir até às 7:30, né? Mas aí eu vou vlogando pra vocês durante o dia. Eu agora, o grosso tá feito. Que é
conteúdo tá aqui, entendeu? Tá aqui, amém, Jesus. Aí, o que acontece? Agora eu quero vir relendo tudo que eu já escrevi. E eu acho que meu orientador vai ficar um pouco em choque. Um dos meus medos era que eu tivesse pouco material pra fazer essa defesa da qualificação. Em tese, nossa qualificação é com 60% a 70% do trabalho pronto. E tá faltando um capítulo pra mim, que é uma análise de um livro inteiro. Então, assim, vai dar umas 60 páginas. Estamos em 90. Tô bem feliz. Aí agora, alguns pontos estavam me irritando na minha introdução. Algumas coisas meio... estavam ali meio de... sei lá, na hora que eu escrevi isso fazia muito sentido. E agora eu sinto que isso tá um pouco ocupando espaço. Então eu vim mexendo na minha introdução e vim tirando essas coisas, as coisas que eu quero colocar, inserir. E aí, inclusive, eu fiz um sisteminha, tá? Pra me dar um pouquinho de motivação hoje. É uma coisa super simples, né? Eu peguei e fiz vários post-it com as partes que eu preciso revisar. Então, minha introdução, capítulo 1, capítulo 2, organização das imagens e referências. Vou reler meu trabalho inteiro. Porque desde que meu orientador deu essa devolutiva, na introdução do capítulo 1, ele me tinha feito várias correções. E essas correções eu já fui fazendo no decorrer do mês de julho. Então, tá quase tudo feito já. As principais correções eu acho que são 4, mais extensas mesmo, que são de inserção de material. Que daí eu vou ter que dar uma lida, então assim, isso vai acontecer provavelmente durante o dia. A minha meta é mandar isso pro meu orientador hoje, dia 11. Então por isso eu quero vlogar pra vocês também. Vai ser um puxadão de madrugada, de estudos e também dia. Tô com medo de quanto tempo esse vlog vai dar, tá? Mas enfim, tenho 2 livros aqui que eu já tinha tido um breve contato, mas não a ponto de fazer a inserção. Mas enfim, eu tenho que inclusive voltar pro meu Pomodoro. Eu tava fazendo 50-10. Inclusive, eu acho que vai ter aparecido em algum take. Gente, eu sempre gosto de selecionar músicas gostosinhas, assim, pra ir escrevendo. No meu capítulo 1, eu tava escutando bastante músicas da Disney, assim, então é muito gostoso, sabe? E foi uma época também que eu tava perto do meu aniversário, então eu fico meio nostálgica. Hoje, eu estou viciada em Tiny Desk. E aí eu escutei todos do Brasil nesse meio tempo, porque são episódios curtinhos, né? Hoje, durante o dia, eu já tinha escutado alguns, mas aí eu reescutei outros. O meu favorito, acho que tem o da Lineker, é maravilhoso. O Gilberto Gil também, então assim, tem os meus favoritinhos. O do Périx eu escutei hoje, eu nunca tinha escutado. Mas enfim, e aí agora eu deixo tocando assim no Spotify, mas em especial eu tava escutando Si, do Djavan, que tem um trecho que ele fala assim: São Jorge, me empresta o dragão. Eu tô nesse ponto. Eu preciso usar de uns 3 dragão pra terminar esse negócio logo. Inclusive, gente, eu uso esses pomodoros aqui, ó, de vídeo do YouTube. E aí, agora eu vou botar um 25/5, porque eu tava pensando aqui, enquanto eu faço 25 de leitura e tal, nos outros 5 eu vou mexer com as referências e com as imagens, porque assim, eu peguei e só soquei essas imagens no documento e eu preciso vir padronizando e tal. Então, vamos lá. Estamos vivos. Estamos vivos. Não sei nem o que falar pra vocês, assim. Eu entrei num flow de só resolver problema e comentário e coisa. Que, ó, eu fiz uns checks de comentários que eu tinha pra resolver que meu orientador tinha feito. Um monte, assim, um monte. Desde coisas mais simples até umas mais complexas. As complexas, que realmente vai envolver minha leitura extra, ou coisas que eu já li e não tenho anotado, tipo, referenciar livros que eu não coloquei, afins, eu deixei pra trás. Então, agora, quase 8 horas da manhã, eu tenho que resolver ainda 8 desses BOzinhos. De resto, foi tudo. Nem acredito. Eu preciso me arrumar pra ir pra minha residência. Eu preciso comer alguma coisa. Eu comi, eu acho que era o quê? Tipo, umas 4, pouco, 5. Eu comi pão. Assim, gente, eu
falar pra vocês. Não tô contando olhando porque eu dormi, mas são dias que, assim, por que eu gosto de, nessa reta final, sempre dar esse... Clarice, minha cadeira. Sempre nessa reta final, assim, ainda mais que eu tive intoxicação alimentar, pra isso sumir da minha frente logo. Eu quero que isso desapareça. Ainda que vai ter os comentários do meu orientador póstumos, né, tipo, depois. Mas, assim, já me livra disso, me dá um alívio mental muito grande. Ainda mais que eu tenho coisa pra resolver, né? Então, bora começar mais um dia. Olha o neném. Olha o neném da mamãe. Se vocês soubessem o quão frio que tá. Lá fora tá fazendo 12 graus. Eu vim enrolada no meu lencinho. Tô toda... Mas enfim, gente, tá quase acabando. Tô muito feliz. Eu vim o caminho inteiro sorrindo. São algumas fotos da obra, o fotógrafo tinha uma obra Recife. Boa noite. Estamos aqui alguns dias depois, após o início desse vlog. Vou atualizar vocês de que o dia que eu fiz esse vlog, o início dele, foi um dia que eu pensei, não, esse vai ser o dia que eu vou mandar meu capítulo 2, eu quero finalizar isso logo. E desde então, isso vai fazer 3, 4 dias, eu tô me recompondo. Isso é, inclusive, um dos motivos que eu detesto vir à noite estudando. Eu demoro pra, sabe, botar a minha cabeça no eixo. Principalmente no que diz respeito a botar meu sono em dia. E aí eu vou mostrar pra vocês que a conclusão do meu segundo capítulo foi entre terça e quarta? Ou entre segunda e terça, eu não vou me recordar agora certinho. Mas eu mandei no dia 11 de agosto. E aí, gente, no dia 13, o meu orientador já me mandou a devolutiva. E eu tava com muito medo. Muito medo mesmo. Eu tenho uma insegurança muito grande com a minha escrita. E é uma coisa que eu tô tratando, assim, porque eu sempre penso que as pessoas vão detestar o que eu tô escrevendo. Eu sempre penso que vai, tipo, tudo dá muito, muito, muito errado. E deu certo. Agora eu preciso pegar e encaixar o texto no áudio da faculdade. E, inclusive, foi uma coisa muito estranha, porque eu tô numa faculdade que, assim, pra quem não sabe, faço mestrado na Federal do Paraná. E a Federal, pra mim, por muitos e muitos anos, era um sonho inalcançado. Era uma coisa que eu pensava, nossa, eu não vou ter capacidade de passar, nossa, é muito difícil, nossa, é um mestrado que não é tipo, vou mandar o projeto, tô dentro. São bastante pessoas, são várias pessoas tentando, por uma quantidade até razoável de vagas. E é um mestrado muito bom, então eu sempre tive muito medo, porque eu vinha de uma faculdade de interior. Embora seja uma faculdade federal, é do interior, né? A minha formação, ela foi diferente do que as pessoas têm aqui. E eu sempre tive muito, muito, muito medo das minhas entregas no geral. E o meu primeiro capítulo, o meu orientador já tinha falado, Ana, ficou bom, assim, correções sempre são necessárias, mas tava bom. E esse segundo capítulo tava com muito mais receio, porque eu tinha que fazer o meu desenvolvimento, o meu primeiro desenvolvimento de fontes. Então, era a minha análise crítica. Desculpem que eu bati no microfone. Era a minha análise crítica e a minha ordem de pensamento diante das minhas fontes. E aí, quando meu orientador, inclusive, elogiou a forma de que o meu pensamento tava claro, sabe? Ai, gente, tinha um peso nas minhas costas, assim. E aí, pra quem, enfim, pelo menos no meu programa de pós, funciona assim. A gente faz 70% da dissertação, mais ou menos, e aí a gente qualifica. A qualificação é assim,
é uma pré-banca antes da gente, de fato, fazer a defesa, né? Tipo, ok, esse texto tá encaminhando porque eu tenho um tempo até que, sei lá, precisar melhorar o texto, algo do tipo. E no mesmo dia, o meu orientador já mandou mensagem para as pessoas que eu vou chamar, que a gente vai chamar. E ele chamou uma pessoa que eu cito na minha dissertação. Então, assim, quando ele falou que ia chamar essa professora, eu fiquei, cara, eu não tô acreditando. Porque é uma professora que eu admiro muito, é uma pesquisadora, assim, maravilhosa. E aí eu vou ter ela na banca, porque ela já conformou e eu já tenho data pra minha banca. Então vai ser em outubro. E aí provavelmente a minha defesa vai ficar pra fevereiro do ano que vem. E ver essas coisas acontecendo é meio chocante, né? E aí, gente, inclusive, aquela madrugada foi um grande surto. Eu parei, acho que, de gravar pra vocês 3 horas da manhã. E aí, agora comentando um pouco sobre o dia. Os dias que eu viro à noite, a última vez que eu virei foi no dia 17 de junho, pra entregar o meu primeiro capítulo. E assim que eu deu umas 4 horas da manhã, eu já, tipo, tinha escutado tudo que vocês imaginaram. Assim, tudo, tudo, tudo. Gente, eu escutei rap, eu escutei pop, eu escutei rock. E a partir, acho que de umas 2, 3 da manhã, eu tava escutando MPB. Então eu escutei muito Djavan, eu escutei Gilberto Gil. Nossa, eu tava assim, super vibes. Porque chega um ponto que eu acho que a gente entra naquele estado de flow, que é quando a nossa mente só funciona. E eu cheguei nisso. Mas, quando foi umas 3h30, eu precisei vir fazendo correções que o meu orientador tinha passado no primeiro capítulo. E eu não sei vocês, mas eu, quando tenho muita coisa pra fazer, então, imaginem um quarto bagunçado. Aquele quarto tá super, super, super bagunçado. Tem pilhas de roupa, tem que varrer o chão, tem que tirar o pó, você tem que botar um negócio de novo no lugar. Sim, muitas coisas a serem feitas. Dá aquela sensação que a gente não sabe por onde começar. E quando eu tô nesse momento, porque isso não acontece só com correções da dissertação ou tal. Muitas vezes a gente manda textos, manda trabalhos, eles têm devolutivas que a gente precisa realizar, ou a gente tem demandas a serem feitas e tal. O que eu gosto de fazer? Eu peguei, inclusive eu vou mostrar isso pra vocês. Eu fiz uma leitura geral desse meu capítulo. Então, escrevi tudo. E assim, é importante ser coisas minúsculas causas. Coisas muito, 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 muito grandes, a gente tende a lembrar mais. Mas essas coisas assim, uma nota de rodapé, uma coisinha ali, uma referência, eu sempre gosto de anotar. E aí, fiz todas essas anotações. E por fim, eu gosto de fazer coisas de checklist. Isso pra mim, eu acho que é o essencial. Então, assim, eu estabeleci, isso realmente acho que foi já perto de umas 4 horas da manhã. Eu parei de fazer pra ir pro trabalho umas 8. Então, isso demorou mais ou menos umas 4 horas. E pra mim, botar um timer e falar assim, Luísa, só faz. Sabe? Não é, gente, ai meu Deus, só faça. O que der pra fazer nesse tempo, você fez, tá ótimo, show. É um pouco daquele lance de tipo, 1, 2, 3, vai. Mas aqui estão todos os checkzinhos que eu fiz. Todos, todos, todos. É muito satisfatório. Porque a gente tem noção de que as coisas estão sob controle. E é uma coisa que eu sinto dificuldade, assim. Muitas vezes eu sinto que tá tudo. Quando tá tudo muito espalhado, as coisas não estão sob o meu controle. E eu preciso ter controle sobre essas coisas. Comentários. Que eu até deixei isso separado, porque foram comentários que eu precisei pegar livros na biblioteca. Pra vocês terem ideia. Eu fui na biblioteca pública, inclusive, fazer uma pesquisa deste tamaninho. Acho que até deve ter aparecido algum trecho aí no vlog. Que eu fui na biblioteca pra pegar um trecho de um livro. Eu tirei foto desse livro porque a consulta era em loco. Aí, pra vocês terem ideia, aquele dia tava tão atormentada na minha cabeça, eu quebrei meu fone no meio do caminho. Tava uma chuva, eu esqueci meu guarda-chuva porque eu saí assim, extremamente afobada. E aí, só que eu tirei foto do capítulo porque eu não tava com condições de ler tudo lá. Mas eu encontrei. E aí, inclusive, eu cheguei em casa, agora contando um pouco do dia, que tinham livros que eu precisava ter pegado na biblioteca da Federal. O que eu fiz? Cheguei em casa, almocei que eu não tava afim de ir na Rio. Peguei, fui na biblioteca da UFPR, peguei esses 2 livros, voltei pra casa. Só que isso eu fiz de Uber, porque também vamos nos permitir, porque tava chovendo. Aí peguei e fiz essas correções. Eu sei que quando foi 1h30 da tarde, eu já tinha enviado isso. Eu só fui sentir um alívio muito forte na quarta. Eu virei a noite de segunda pra terça.
Tanto que na terça, inclusive, eu fui participar de uma palestra da Semana do Patrimônio e antes a gente foi comer panetone na Casa Balduco, porque eu acho maravilhoso os panetones deles. Tipo, é muito, muito, muito gostoso. É fora de época, é agosto, mas a gente queria comer panetone. E a gente foi pra comemorar também essa minha entrega. E eu gosto de ter esses momentos de, poxa, fiz algo, sabe, por mim. Hoje é domingo e eu pensei, não preciso terminar de gravar esse vlog, porque essa semana eu ainda quero gravar mais, eu tô fazendo umas outras pesquisas. E é muito estranho a gente ver agora de longe que se eu não tivesse realmente metido louco aquele dia de falar, não, vou terminar tudo agora, talvez eu não tinha terminado. Então assim, mas eu sempre recomendo pra vocês não virem noite, se organizem pra vocês fazerem tudo de dia, tranquilo. Porque uma coisa que eu não abro mão é das minhas noites de sono. E eu sinto que isso prejudica muito as minhas leituras, prejudica muito os meus estudos. Tanto que assim, eu só consegui voltar a estudar na sexta. Então, assim, até mesmo demora, então você conseguir voltar a ser ativo e tal. E, ai, gente, eu preciso muito terminar de ler uns livros. Minhas leituras, assim, de romance e afins estão péssimas, mas isso faz parte. Eu acho que eu também não posso, a gente não pode se cobrar de ser leitores assíduos e ser pesquisadores e trabalhar e tudo isso na nossa cabeça pesa, sabe? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um tiquinho do meu processo de entrega do segundo capítulo. É isso, até a próxima.